Agora 4 horas e 24 minutos. No próximo sábado, dia 17 de outubro, será celebrado o Dia Mundial contra a Dor. E ao longo dessa semana você ouve uma série de entrevistas sobre o assunto aqui na Band News FM. Hoje o tema é um tipo de dor que, segundo estimativas internacionais, vai atingir 90% da população em alguma fase da vida. Os detalhes com Cássia Godoy. A dor nas costas nunca foi uma ocorrência rara, mas a impressão é que as pessoas têm reclamado mais desse tipo de incômodo. Quem vai nos dizer se essa percepção corresponde ou não à realidade é o Dr. Alexandre Elias, que é neurocirurgião, especialista em cirurgia de coluna do Centro de Dor e Coluna do Hospital 9 de Julho de São Paulo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Cássia. Doutor, isso tem acontecido de fato? As pessoas hoje sofrem mais com as dores nas costas? As queixas hoje são mais prevalentes, sim. O principal motivo disso, acredito que seja o sedentarismo e o estresse que as pessoas vivem no dia a dia, e isso piora a dor, porque qualquer movimento brusco que você faça pode desencadear um quadro de dor lombar aguda. Agora, como saber se a dor nas costas é algo transitório ou pode indicar alguma coisa mais grave? Normalmente, esses quadros de lombalgia aguda, que são aquelas dores que o indivíduo vai pegar alguma coisa no chão ou faz algum movimento brusco e sente uma dor importante na coluna lombar, normalmente elas são agudas e duram no máximo até 10, 12 semanas. Na verdade, nas primeiras 2, 3 semanas já melhora bastante. Existem alguns critérios para você diferenciar quem pode estar tendo um quadro mais grave ou não. Por isso que é sempre importante, o indivíduo tem um quadro agudo, por mais benigno que pareça, ele ir a um especialista para exatamente tirar essas dúvidas. Quanto aos critérios, o indivíduo que tem uma dor noturna, forte, maior do que a diurna, um indivíduo que tem febre ou história de algum tumor que tenha sido operado, alguma coisa nesse sentido, são indivíduos que preocupam um pouco mais quanto a um diagnóstico de ter alguma coisa por trás. Mas normalmente são quadros benignos, em que a pessoa toma alguma medicação, mesmo se não tomar medicação, ela vai ficando cada vez melhor. Quando a gente fala em dor nas costas, doutor, quais são as causas mais frequentes? Eu imagino que sejam muitas, porque a gente tem vários tipos de dor nas costas, né? Então, tem a lombalgia aguda, essa que dura até 12 semanas, e a crônica, que dura mais de 12 semanas. A lombalgia aguda, ela tem muita relação com esse movimento errado que as pessoas fazem. Então eu vou abaixar para pegar alguma coisa, eu vou pegar meu filho que está no chão, alguma coisa assim. Por que isso dá? Porque você faz um movimento errado com a coluna. Se você for uma pessoa que que pratica atividades físicas com frequência, você vai ter uma musculatura bem preparada. Então não é qualquer movimento errado que vai te dar a dor. Mas como as pessoas, normalmente, existe um sedentarismo grande, várias dessas pessoas, qualquer movimento um pouquinho além daquele normal que ela faça, já pode desencadear a dor. Isso é a lombalgia aguda. A lombalgia crônica é um capítulo totalmente à parte, porque aí sim você precisa de vários exames para tentar fazer um diagnóstico mais preciso. Isso nem sempre é fácil. E uma vez estabelecido um diagnóstico mais preciso, você atuar diretamente nas causas. Quando a gente fala em tratamentos, doutor, muitas pessoas temem as intervenções cirúrgicas. Algumas vezes eu imagino que elas sejam necessárias, mas elas não são o único tratamento para as dores nas costas, né? Não, as intervenções cirúrgicas não só não são o único tratamento, como são os últimos tratamentos a serem feitos. É muito importante você visitar um especialista em coluna, porque ele vai te dar todas as opções de tratamento. Agora, antes de você falar em cirurgia, ou mesmo falar em tratamento clínico, é muito importante você apurar o diagnóstico, tentar estabelecer um diagnóstico preciso. Por exemplo, tem pessoas mais velhas que todo ser humano, à medida que ele vai envelhecendo, a coluna vai sofrendo alterações. Mas isso não é doença, só é doença se trouxer alguma queixa ao indivíduo. Então tem pessoas que têm um problema real de quadril, e isso pode dar uma dor na região lombar, e essa dor pode ser por anos, e ela faz exames de imagem, ressonância, tomografia da coluna, e aparecem bicos de papagaio, pequenas hérnias, pequenas estenoses, que a gente chama, e muitas vezes fica se atribuindo a isso a dor, e na verdade a dor é do quadril. Então, por isso que é interessante você trabalhar ou num centro multidisciplinar, que são as clínicas ou centros de dor, ou você no seu consultório ter vários colegas para trocar experiências de outras áreas. Então, por exemplo, nesse caso que eu te falei, um colega ortopedista com experiência em quadril, ele vai poder confirmar o seu diagnóstico. Outro exemplo muito comum é indivíduos jovens, em geral são homens,
que tem uma dor muito importante pela manhã. E ele fala que ele anda, a dor desaparece. Esse indivíduo precisa fazer exames de ressonância da coluna, mas principalmente da articulação sacroiliaca, que é a articulação que comunica a coluna com o quadril. Porque normalmente existe uma inflamação chamada sacroileite. E quem trata dessas doenças, e a mais conhecida dela, a espondilite anquilosante, é o reumatologista. Então, por isso que é muito importante o tratamento ser, a avaliação e o tratamento serem multidisciplinares. Você ter vários tipos de especialistas para trocarem experiências e chegar a um diagnóstico correto. Dr. Alexandre Elias, neurocirurgião, especialista em cirurgia de coluna do Centro de Dor e Coluna do Hospital 9 de Julho de São Paulo. Muito obrigada pela entrevista. Imagina, obrigado a você e seus ouvintes.